Fui educado numa família conservadora do interior do Rio Grande do Sul durante a ditadura militar. Os valores que me formaram, alguns felizmente, foram ultrapassados. E eu vou entrar naquele cargo que existe há milênios, aquele cargo que está presente no profeta Isaías, está presente no Atos dos Apóstolos, quinto livro do Novo Testamento, que é dizer no Atos dos Apóstolos, ou o profeta Isaías, que quando ele era jovem as coisas eram melhores. E que o mundo atual não tem mais jeito. Isso está na boca de Isaías, está na boca do autor provável dos Atos, Lucas, quando dizer, naquele tempo a comunidade de Jerusalém repartia o pão e não havia necessitados entre eles. Hoje já não é mais assim. Estamos falando do ano 90 da era cristã. Quando um intelectual pega sua pena, seu cálamo e diz, estamos vivendo uma decadência terrível e os jovens não leem mais como se lia. A primeira pessoa que me disse isso foi meu pai, advogado e professor de latim. Hoje ninguém mais lê como nós líamos. E provavelmente meu avô deve ter dito a ele que os jovens não eram mais como eram. Por quê? Os jovens não são como eu e não têm os mesmos valores que eu tenho. Essa é uma das principais virtudes dos jovens. Eles não são como eu sou. Eles terão um outro mundo. Para que esse choque não fosse tão claro e tão evidente, quis a seleção natural que nós durássemos pouco. Até 1900, a média de vida do planeta era de 40 anos, evitando um longo choque de gerações. A medicina está tornando a vida insuportável, porque fez que eu ainda enfrente meus avós, meus pais e meus filhos. E nós ficamos dizendo que não se adapta mais e fazemos as perguntas erradas. Por que você não desliga o celular durante esse jantar? Resposta óbvia, em primeiro lugar, não estou interessado naquilo que está sendo tratado nessa mesa. O que me interessa é estar longe daqui. Resposta também óbvia, porque eu não posso desligar o meu contato com o mundo. Quando surgiu o Face, eu, seduzido por pressões sociais, abri um perfil. Passei 3 meses na rede. Constatei que as pessoas informavam se havia sol ou se haviam comido. Passei 3 meses contemplando aquilo e decidi que o Face não era o meu campo. Deletei um perfil já lotado e um aluno de 18 anos me pergunta no primeiro ano de graduação, professor, assustado, o senhor deletou o seu perfil? Eu disse, sim, o senhor perdeu todos os seus amigos. E me veio à cabeça a frase do grande Zygmunt Bauman, que disse que nos seus 90 anos de vida havia cultivado 4 amigos. Uma amizade demanda anos, inclusive porque ela é um item de investimento. Não é possível ter muitos amigos. É caro, eles se reproduzem, eles casam, eles têm eventos, têm que dar presentes. Não é possível ter muitos amigos. Apenas Roberto Carlos pode dispor de 1 milhão de amigos, devido à renda. Olhei para aquele aluno e percebi não que exatamente ele era inferior a mim. Obviamente não. Mas que ele dispunha de um conceito de amizade que não era o meu. Minhas amizades são pouquíssimas. Eu tenho poucos amigos, muitos colegas e milhões de transeuntes, fantasmas, que voam pelos fótons das minhas relações pela internet. Ou seja, tínhamos diante de nós um desafio, e esse desafio era entender 2 conceitos de amizade. A tendência é dizer, no meu tempo, amigo era amigo. Bem, essa ideia de que amigo era amigo é uma ideia que está em Montaigne, na sua belíssima definição sobre seu amigo Etienne de La Boétie, que, instado a dizer porque ele era amigo de Etienne, já falecido, ele diz, porque ele era ele e porque eu era eu. Bom, há uma noção de amizade filosófica que é transformada pela maneira de eu me comunicar. E quando eu me comunico através da internet, eu crio e eu sou inimigo daqueles que dizem que os jovens estão menos inteligentes hoje. Eu sou um inimigo figadal dessa ideia. Dou aula há 34 anos e meus alunos não são menos inteligentes hoje. Eles são diferentes.
São menos capazes de uma análise prolongada de um texto da complexidade semântica e léxica do Padre Vieira, mas são capazes de ler várias coisas ao mesmo tempo. São capazes de uma percepção muito rápida. Quando eu entendo isso, eu entendo como o meu texto, especialmente meus textos nos quais tento ser simples, como nas crônicas do Estadão, e recebo a notícia que eu estou escrevendo de forma parnasiana, porque eu usei verbos sofisticados como contradisse. Fulano contradisse cicrano. Eu estou escrevendo para um público que morrerá comigo, provavelmente. Mas, quando eu consigo entender que, através de imagens, de WhatsApp, esses jovens estão introduzindo uma outra maneira de pensar, e que isto não é inferior ao meu amado William Shakespeare, de quem sou admirador e tradutor, eu entendo que existem formas de comunicação. Ah, mas nos dias de hoje, no século XVIII, os portugueses da época de Bocage se referiam uns aos outros como vossa mercê. Os portugueses do XIX se referiam como você. Os portugueses do XX introduziram com a internet o termo um pouco semita, porque omite as vogais, VC. Provavelmente nossos netos usarão apenas o som do V, seguido de carinhas multiplicadas. Essas carinhas constituem um código hieroglífico que é inacessível a quem fez curso de datilografia. Eu não consigo adicionar as carinhas corretas que expressem de forma complexa. Funciona como uma espécie de língua do P, que precisa de uma prática muito grande. Então, a pergunta que eu faço é que as pessoas não estão mais próximas ou mais distantes. O mundo não era melhor sem a internet, e nem é pior com a internet. As pessoas estão diferentes. Ao fazer essa reposição da pergunta, eu começo a pensar de uma forma original. Há uma confusão entre nós que pensamos um mundo que deve ter todas as virtudes do mundo antigo. Por exemplo, aquelas que o chefe do Departamento de Imprensa e Propaganda da ditadura do Estado Novo, Lourival Fontes, colocava nas carteiras de trabalho e que exaltava o trabalhador a ser alguém que ficasse sempre na mesma empresa. Uma determinada empresa aqui de São Paulo, de grande expressão nacional, me chamou e falou de um problema que eles têm, um problema que não vem ao caso identificar a empresa, mas eles selecionavam seus diretores a partir de uma forma endógena, ou seja, quem entrou ali como office boy terminaria na presidência. O problema é que as gerações milênio, X e Y, não têm mais um projeto de 30 anos numa empresa. E talvez não possam ter. O que estará vivo e atuante daqui a 30 anos, fora a já citada Rainha Elizabeth II? O que estará atuante daqui a 30 anos? Eu não tenho a menor noção, porque pela primeira vez na história, a aceleração é de tal forma transformadora que os paradigmas não mudam mais de uma geração para outra, mas mudam dentro de uma mesma geração várias vezes. O futuro pertence aos profetas, aos jogadores de búzios, aos astrólogos, à turma do tarô. O passado pertence ao historiador. E a todos nós que vivemos entre o diálogo do passado, que se esvai, como na metáfora de Agostinho, no capítulo 11 da Cidade de Deus, e de um futuro que nunca chega, nós vivemos num momento em que ninguém sabe o que acontecerá. Nada sabemos sobre o futuro. Não temos a menor condição, não temos a menor possibilidade de estabelecer este futuro. Mas temos as condições de questionar as perguntas sobre o presente e entender que eu não sei o que ocorrerá em 10 ou 20 anos, mas as pessoas mais bem preparadas estarão em uma posição melhor para fazer novas perguntas. Para encerrar, porque meu tempo se encerra, e passamos ao formato seguinte, eu diria que reformular as perguntas, não criar a nostalgia do passado, aprender a ouvir meus críticos e, por fim, formular algo que seja inteiramente novo, mantendo aquilo que não muda, e uma das coisas que não muda
É a frase do famoso Francis Bacon, com a qual eu encerro essa fala. O que nunca muda e nunca mudou é dito por um filósofo inglês, por sinal, afastado do cargo de juiz por corrupção. Francis Bacon, o famoso Chico Toicinho. Francis Bacon disse, no início do século XVII, conhecimento é poder. Isto nunca mudou na história. Conhecimento é poder. Quem lida com o conhecimento, informação, cultura, poder material, sabe que saber é poder. Então não se trata de qual resposta eu vou encontrar, mas de qual pergunta eu vou formular. De qual nova pergunta eu vou fazer para encontrar uma nova resposta. Conhecimento é poder. Quando eu tenho uma nova atitude, um novo enfoque, eu mudo. Durante 300 anos na cidade de Górdio, todos tentaram desatar o nó, já que a profecia dizia que quem desatasse o nó governaria a Ásia. Alexandre olhou e viu que todos tentaram da mesma forma. Pegou a espada e cortou o nó ao meio. Não se trata de dar uma resposta a um enigma conhecido, mas perguntar qual a base, a arquitetura e o andaime desse enigma para dar uma outra resposta. Como dizia Bill Gates, se eu perguntasse aos meus clientes, citando Henry Ford, o que eles queriam, eles teriam dito cavalos mais velozes, e eu dei o Ford T. Às vezes não é exatamente o que as pessoas querem, mas o que nós podemos perguntar que façam elas desejarem mais e melhorar. Esta é a nossa contribuição, inclusive, para a cidadania de um país tão atacado ultimamente nas suas bases estruturais e que só continua existindo, porque vocês e eu continuamos acordando cedo, trabalhando e fazendo o que devemos fazer, senão já teria desabado por completo. Era isso que eu gostaria de dizer nessa primeira parte. Muito obrigado.